Irmão, hoje eu vou ministrar a terceira palavra daquela série, Inimigos da Verdade. Era para ter ministrado no domingo passado, nós fizemos algumas pequenas alterações, por causa do batismo e tudo, mas hoje nós vamos para a terceira parte dessa palavra. Você pode ver que eu cheguei assim, na hora de ministrar, e também vou pedir ao pastor Alídio para fechar o culto, porque eu vou sair antes. Eu estou terminando de me recuperar de uma gripezinha. O meu filho teve uma gripe na semana passada, nós fizemos o teste, deu negativo para a Covid, e acabou que eu gripei também, e já estou bem, não estou com nenhum sintoma, mas para não acontecer alguma coisa ruim, eu não estou tendo contato com ninguém, estou usando um microfone diferente de todo mundo, que está higienizado, e também no final já vou sumir, para a gente não se abraçar, quando a gente se encontra, a gente fica doido para dar um abraço, um beijo, pegar na mão, e hoje não vai ser possível, amém? Amém? Você está aqui? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? Mateus 13. São 3 semanas que eu estou falando a parábola do semeador, Meu pai começou... Muito obrigado. Meu pai começou a ministrar sobre fundamentos. E eu continuei na mesma pegada dele, ainda sobre fundamentos. E eu estou falando muito especificamente sobre a palavra, usando essa parábola do semeador. Ministrei a primeira em Lucas, a segunda em Marcos e a terceira estou ministrando em Mateus. Se você quiser ouvir uma dessas palavras, elas já estão no YouTube também. Você pode procurar no Spotify, no meu podcast, Wolfgang Werneck. Estão as outras 2 lá também. Está escrito o seguinte, em Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. O Senhor sabe disso. Eu sei disso tão claramente. Que nesse lugar, sem a Tua presença, Pai, eu sou ninguém, Pai. E que um discurso inteligente não serve para esse lugar. O que serve para esse lugar é a Tua presença e a revelação que o Teu Espírito traz da semente semeada aqui. Nós estamos num ambiente profético, Pai. Um ambiente em que Cristo diz que estaria. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome ali eu estarei. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Faça tudo conforme a Tua vontade, do seu jeito. Me usa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Libera nesse ambiente, Senhor, uma unção, Senhor, de transformação. Que a Sua palavra possa nos pegar de dentro para fora. Que nós possamos ser transformados nesse lugar. Que o Senhor possa destapar os nossos ouvidos, tirar as escamas dos nossos olhos, nos dar, Senhor, compreensão para entender o que o Senhor está falando, e nos levar a níveis ainda mais profundos em Ti. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmão, de segunda para terça da semana retrasada, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu cheguei num lugar e que tinha tipo era tipo uma sala de aula, parecia. Tinha uma pessoa que eu entendi que era uma professora e alguns alunos. E eu estava ali no meio dos alunos. E a professora falou: olha, fulano de tal, um rapaz, é surdo de um dos ouvidos. E eu falei: posso orar por ele? Ela falou: pode. Então eu cheguei. E quando eu cheguei para orar para aquele rapaz, eu tinha tanta confiança, tanta fé que ele ia ser curado, que eu já cheguei falando assim: olha que legal que vai acontecer. E comecei a orar. E aquele rapaz começou a falar: uai, o que é isso que está acontecendo? Eu percebi que ele estava sendo curado da surdez. E eu fiquei muito empolgado. No sonho eu orei como normalmente oro, agradecendo a Deus por 100% de cura, aplicando fé na palavra que diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E quando eu terminei a oração, começou a sair do ouvido daquele rapaz cera, como se fosse uma cera com sangue, tipo uma cera inflamada. Começou a sair umas bolotas de cera. E eu acordei muito feliz com o sonho, porque o ministério, né, o dom de cura é uma coisa que eu tenho buscado no meu ministério. Eu já vi várias curas, já vi coisa muito impressionante, mas até hoje ainda não vi um surdo sendo curado, eu orando e o surdo sendo curado. Então fiquei muito alegre, comecei a agradecer a Deus, porque eu entendi que Ele estava falando que eu também viria essas coisas, né? Que ia ser uma coisa que eu ia viver. E tudo bem, deitei e dormi, continuei dormindo. Acordei pela manhã, vim para tirar meu tempo com Deus, e eu assentei aqui na salinha para orar. E quando eu comecei a orar, que eu lembrei do sonho, eu fui agradecer pela experiência que eu acreditava que Deus ia me dar, caiu uma consciência muito clara de que não era isso que Deus estava falando. Imagina, eu não consigo nem explicar. Eu comecei a orar e eu entendi tudo assim, ó. Deus falou: não é isso que eu estou falando. Isso é o que eu estou fazendo na igreja. Eu estou destampando ouvidos. Eu estou tirando cera dos ouvidos das pessoas. Eu estou curando surdezes, mas surdezes espirituais. Eu creio, irmão, que eu vou ainda ver um surdo ser curado fisicamente. Mas eu achei interessante porque o tempo inteiro e o ministério todo de Jesus foi a respeito disso. Jesus estava muito mais preocupado em curar corações do que curar corpos. Você pode ver que Jesus chega num tempo em que as pessoas, elas tinham uma preocupação com o externo, com a aparência, com religiosidade, com ritos. E Jesus está o tempo inteiro ensinando: não é para isso que eu vim. Eu vim aqui para curar o que está dentro. Limpa o interior do copo e o resto todo vai ficar limpo. Eu quero curar o coração de vocês. Eu quero curar uma surdez que vem do espírito, que vem de dentro. E interessante que, se você for em João 9, é aquela história em que Jesus cura um surdo, um cego de nascença.
Aí os fariseus chamam ele, tem aquela discussão com ele. Por fim, Jesus se apresenta para ele e eles estão conversando. E aí Jesus fala no final do texto, ele fala assim, Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram, por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Olha que forte. Jesus acabou de curar um cego de nascença, ele nunca tinha visto na vida. Era um milagre fora do comum. E por fim, no fim do capítulo ele fala, eu vim não para curar os cegos. Não foi para isso que eu vim, isso é parte do ministério. Mas eu vim para curar espíritos. Eu vim fazer aqueles que veem, não verem, e aqueles que não veem, verem no espírito. O fariseu chega para ele e fala assim, o senhor está chamando a gente de cego? E a resposta é muito interessante. Ele fala assim, se você reconhecesse que você é cego, você não teria pecado. Mas porque você não reconhece, o seu pecado continua. Não existe remissão sem reconhecimento. É por isso que quando Isaías chega na presença de Deus e fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, Deus toca nos lábios. Se ele tivesse reconhecido impureza nos olhos, nos ouvidos, Deus tocaria o lugar que ele tivesse reconhecido a impureza. Porque só há remissão para o lugar que a gente reconhece. Então, entrar nesse ambiente, reconhecendo que Deus está nos curando, nos coloca num processo de remissão, nos coloca num processo de misericórdia e de cura. Porque aquele que não reconhece a própria cegueira, aquele que não reconhece a própria surdez, não vai poder ser curado. Eu sei que esse tempo que Deus está nos trazendo aqui, Ele está falando especialmente comigo a respeito dessas coisas. Ele está me curando, Ele está tirando a cera que tampa os meus ouvidos. E aqueles que reconhecerem que precisam, Ele vai poder curar também. Amém? Então eu creio nisso, eu creio que esse sonho estava falando sobre o que está acontecendo aqui. E entrando no texto, o texto de Mateus 13, ele começa com uma frase interessante. Ele fala assim, naquele mesmo dia. Então quando eu li essa frase, a primeira coisa que eu fui fazer é ler o capítulo anterior, porque eu queria saber de que dia está falando. E eu fui no capítulo 12, e lendo o capítulo 12, você percebe que essa parábola, ela já está sendo uma coisa que está sendo construída no coração de Jesus, por causa das coisas que estão acontecendo. No capítulo 12, ele e os discípulos estão comendo milho num sábado, eles estão pegando milho e comendo. Aí os fariseus chegam para ele e falam assim, por que vocês estão fazendo isso no sábado, não é permitido? E Jesus fala assim, vocês não leram o que Davi fez? Depois no capítulo 5, no versículo 5 ele fala, ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado? Vocês não leram? Vocês estão tão preocupados com a tradição suas, e vocês não leram. Vocês não sabem que nessa palavra está a resposta, que nessa palavra está o fundamento, vocês não leram. E aí continua o capítulo 12, e os fariseus chegam para ele, e alguns escribas falam assim, mostra para a gente um sinal, Jesus. E ele fala, nenhum sinal vai ser dado para essa geração, a não ser o sinal de Jonas. E olha o que Jesus fala, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas não se arrependeram com o sinal, eles se arrependeram com a palavra. Ele continua, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
Salomão era o homem mais rico da terra e até hoje não se levantou homem rico como Salomão. Diz que a riqueza dele era na faixa dos 30 trilhões. Não existe homem rico assim na terra. 30 trilhões de dólares. Ou de reais, já não me lembro. Dólares, né? Não existe homem rico assim na terra, nunca mais existiu. Ela não foi lá para ver o templo. Ela não foi lá para ver a riqueza. Ela não foi lá para ganhar um presente. Ela foi para ouvir. E porque ela foi para ouvir, está escrito que ela vai se levantar no fim dos tempos para condenar gerações. Enquanto eles queriam sinais, Jesus estava falando, cara, vocês precisam de palavra, porque sinal não te converte. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, sinal não te muda. Eu já participei, enquanto eu era jovem, adolescente, pré-adolescente, eu já participei de culto de avivamento, eu já participei de coisas extraordinárias, eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, mas eu saía daqueles mesmos cultos para viver a mesma vida. Porque uma transformação verdadeira, ela vem de palavra, de conhecer a palavra, de ser transformado pela palavra. E Jesus conta uma história, ele fala que havia um rico e um mendigo. E o nome do mendigo, ele dá o nome de Lázaro. E diz que os dois morreram. Quando os dois chegaram no ambiente de espera, naquele lugar celestial, o rico estava num lugar de angústia, de dor, e Lázaro estava num lugar de descanso, no seio de Abraão. Quem lembra dessa história? Amém? O rico olha para o Lázaro, e isso é muito interessante, porque às vezes a nossa mentalidade ela é tão dura, que nem diante de situações muito claras a gente consegue mudar a nossa mente. O rico olha para Lázaro e fala com Abraão assim, Abraão, manda o Lázaro pegar água e colocar na minha boca. Ele está achando que Lázaro é servo dele até aquele tempo. Ele está achando que Lázaro é o mesmo mendigo que ficava à porta da casa dele, que ele ainda é o rico. E aí o Abraão fala, olha, tem um buraco entre nós, não dá para passar para aí. Ele fala assim, manda o Lázaro na minha casa, pregar para os meus irmãos, para que eles não venham aqui. E a resposta é, eles têm a Moisés. Se não ouvirem nem a Moisés, mesmo que uma pessoa volte dos mortos, não ouvirão. Nenhum sinal é suficiente para quem não ouviu a palavra. Mesmo que volte alguém dos mortos, não ouvirão. Jesus estava falando da ressurreição dele. Estava falando de novo do sinal do Jonas. Falou, não é o sinal que muda, não é o sinal que transforma. O que transforma é a palavra. Então Jesus vem nesse sábado, é um sábado, ele vem e ele está falando sobre esse assunto o tempo inteiro. Então quando começa o capítulo 13, ele está falando sobre isso, ele entra com essa parábola, que é a parábola que fala que a semente é a palavra de Deus. E ele coloca 3 inimigos para a palavra. Ele fala, no versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Primeiro inimigo, beira do caminho. Agora, o que é a beira do caminho? Beira do caminho, irmão, é o lugar onde ficavam as pessoas em dificuldade. Era onde ficavam os mendigos, era onde ficavam os doentes, os coxos. Eles ficavam à beira do caminho esperando que alguém que passasse entregasse uma moeda, desse uma ajuda. A beira do caminho é um lugar de marginalidade. A beira do caminho é um lugar de superficialidade. Beira do caminho é o lugar em que a pessoa está vendo as pessoas andando pelo caminho e talvez está até se beneficiando daquelas pessoas que estão andando por aquele caminho, mas a pessoa não está conseguindo caminhar pelo caminho, não está conseguindo andar por aquele lugar, não conseguiu entrar para aquele ambiente. Tem uma história que diz que eles colocavam os doentes em Atos, eles colocavam os doentes à beira do caminho para que quando Pedro passasse, a sombra tocasse e eles fossem curados. Beira do caminho é gente que não quer ter o trabalho de andar pelo caminho, mas quer o benefício do caminho.
quer estar ali na beira do caminho para ver se ganha uma moedinha. Irmão, a gente não é mendigo, a gente é filho. Beira do caminho não é o nosso lugar. Beira do caminho não é o nosso lugar. Sabia que enquanto as pessoas andavam pelo caminho, ou passavam com carroça e com animais, eles iam socando aquela terra? Se você já andou por estrada de terra, você vai ver que onde os carros passam, a terra é socada. Beira do caminho é o lugar que a semente não consegue entrar, porque a terra ficou tão socada, tão dura, que a semente não consegue entrar dentro dela. É gente que ficou tão acostumado a estar naquele lugar de olhar os outros, ver os outros caminhando, os outros andando para o destino, os outros sendo abençoados, e às vezes sendo abençoado pelos outros, mas endureceu de uma forma que acha que aquilo é o suficiente. Não deixou a palavra entrar para mudar, para produzir nela, para trazer destino, propósito para ela. E como a semente não entra, as aves vêm e comem. Agora, por que as aves não comem a semente na plantação? Porque na plantação tem alguém cuidando daquela semente, tem um agricultor. Tem alguém que está furando o solo para jogar a semente lá dentro. E mesmo depois que o agricultor vai embora, ele deixa um sinal para espantar as aves. Um espantalho. Um espantalho, irmão, curiosamente é um símbolo de um homem numa cruz. Curiosamente é um homem assim. Gente que está protegido. Gente que está cuidado. Jesus falou assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quando a gente sai da beira do caminho, a gente ganha proteção para o que Deus está plantando na nossa vida, para o diabo não nos roubar. Quando a gente sai da beira do caminho, a gente sai desse lugar de ficar vendo os outros crescendo, os outros sendo abençoados, a vida dos outros melhorando, o casamento sendo maravilhoso, e a gente ali, me dá um pouquinho, uma cura, uma moeda. Quando Jesus vai explicar no versículo 19, ele fala: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora ele aprofunda mais o que ele está dizendo. Ele fala que aquele que está à beira do caminho é o que ouve e não compreende. Compreender a palavra, o significado da palavra, compreender é colocar dentro. Interessante que a terra é dura e ela não permite que a semente entre. Jesus está falando que aquele que está na beira do caminho, ele tem uma dureza que ele não deixa que a semente entre. Ele não compreende, ele não coloca para dentro. Agora eu estava olhando num dicionário que eu tenho aqui das palavras bíblicas, e eu peguei essa palavra compreender e ele abriu uma caixa de sinônimos. Eram umas 5 ou 6 palavras que tinham o mesmo significado, e lá nesse sinônimo ela dava um significado amplo para essas palavras. E olha o significado que estava lá. Compreender significa conhecimento fundado na experiência pessoal. Quem está à beira do caminho está vendo a experiência do outro, está vendo o caminhar do outro, está vendo a bênção na vida do outro, mas ainda não experimentou para si. Beira do caminho às vezes é lugar de proteção, porque de vez em quando cai uma coisa que você precisa ali na beira do caminho. Na beira do caminho você não se cansa, você pode ficar sentado, irmão. No caminho tem que andar. E você pode ver que enquanto Jesus andava, sempre tinha gente na beira do caminho. Um dia Zaqueu subiu numa árvore, ele estava querendo ver Jesus passar. Ele achou que estar à beira do caminho era o suficiente. Jesus chamou ele e falou: vem cá, sai da beira, vem comigo, nós vamos lá para sua casa. Quando o Bartimeu falou assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus falou assim: chama ele, traz ele aqui.
Manda ele entrar no caminho, eu vou mudar a vida dele. E também um outro significado é aprender através dos 5 sentidos. A gente precisa receber a palavra de uma forma que a gente possa aprender com ela através dos nossos sentidos. Uma palavra que a gente possa ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto, tocar. Tem que ser algo prático. Tem que ser algo que nos tira do lugar e nos move para o outro, porque isso é estar num caminho. Caminho te tira do lugar que você está e te leva para o seu destino. Uma palavra que não é praticada, ela te deixa à beira do caminho. Uma palavra que não toca a sua humanidade, os seus 5 sentidos fazem parte da sua humanidade. Palavra que só fica na mente, palavra que só fica no espírito. Irmão, isso não existe. De vez em quando a gente está vivendo um evangelho que fica parecendo frase de monge. Seja água. Como assim, monge? Não, seja água. Não, evangelho não é seja água. Evangelho é prático. Pedro pregou, 3.000 converteram. Eles viraram para ele e falaram assim: o que nós faremos? Qual é a prática que a gente tem que ter a partir de agora? Evangelho é prático. Evangelho precisa mudar a gente precisa decidir, levantar e caminhar e andar. E seguir esse caminho. Jesus falou, né? Eu sou o caminho. E ele fala assim: o maligno arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se foi semeado no coração e foi semeado à beira do caminho, talvez o coração estava à beira do caminho. A paixão ficou naquele lugar. Um coração que não se entrega totalmente à verdade, ela está à beira do caminho. A segunda coisa que ele fala é sobre um solo rochoso. No versículo 5 ele fala: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A diferença agora é que a terra não é impermeável como a terra da beira do caminho, como aquela terra dura. Ela é uma terra que recebeu a semente e que a semente entrou nela. O problema é que ela não tem profundidade. Ela não tem a profundidade correta para receber e para dar espaço para aquela raiz crescer e tomar a proporção para se tornar uma planta que vai permanecer, que vai estar segura, que vai ter como trazer os nutrientes para si. E ele fala assim, ó, porque a terra era pouca, logo nasceu. Irmão, velocidade nem sempre é sinônimo de sucesso. Se você planta uma planta que nasce fora do tempo, fora da estação, você perde o fruto. A gente está vivendo um tempo, e a nova geração é uma geração que está disposta a perder a qualidade por velocidade. É o fast food. Se for rápido, eu como, mesmo sendo mal, mesmo sendo ruim. E hoje a gente tem o fast food da mente, que é a internet. Tudo que você quer, você tem acesso assim, ó. Pergunta o Google. É tudo assim, irmão, rápido. O problema é que o fast food da mente, ele produz o mesmo mal que produz o fast food do corpo. Ele não te dá os nutrientes corretos. Você conversa com uma pessoa, parece que ela é super inteligente, consegue conversar de vários assuntos, mas não tem nutriente, não tem profundidade em nada. Tudo que você olha ali é simplesmente uma placa de gordura. Você olha para a pessoa e ela é até grande, mas ela não é grande porque foi numa musculação e cresceu os músculos. Não, só porque ficou obeso. E a gente hoje tem uma mente obesa. Informação de tudo quanto é tipo, sem profundidade em nada. E o problema é que a obesidade, ela sempre vai criar problema de saúde. São mentes doentes, ansiedade, depressão, vontade de suicidar.
Sabe por quê, irmão? Sabe por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Você pega um Instagram, você vai naquele rodando aqui trem. Eu esqueci o nome. Como é que chama, gente? Vocês não sabem porque vocês não usam, glória a Deus. Roda um prato de picanha, meu Deus. Aí lagosta. Aí uma mulher toda cheia de plástica. Um homem dirigindo uma Ferrari. E você vai rodando aquele trem. E o cara está postando a foto, irmão. Ele não está postando a vida. Ele está postando a foto. E a gente vai entrando em depressão. Ansiedade. Sabia que aquela luz no seu olho não te deixa dormir? Por isso que o pessoal fica até de madrugada acordado, rodando Instagram. Você sabe que o seu cérebro não sabe diferenciar o que é realidade do que é mentira? É por isso que quando você sonha à noite que você está fugindo de alguém, quando você acorda o seu corpo respondeu com adrenalina, seu coração está pulsando. O cérebro ele não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. O que você enviar de informação ele recebe. Já viu aquele pessoal jogando um joguinho que põe um óculos na cara de realidade virtual? Aí o pessoal está numa montanha russa, o cara cai. Ele não consegue, ele sabe que ele não está na montanha russa, mas o cérebro não consegue. O cérebro, ele perde o equilíbrio e cai. Então, velocidade nem sempre é um sinônimo de sucesso. Jesus, quando ele foi embora, ele falou assim: eu vou para o meu Pai e eu vou preparar para vocês um lugar. Irmão, tem 2021 anos, mais ou menos, que Jesus está preparando uma casa para você. Ele não está com pressa. Porque Ele quer fazer nos detalhes. Ele quer fazer com o processo correto. Jesus é um noivo esperando para se casar com uma noiva. Tem 2021 anos que ele está esperando, irmão. Ele não está com pressa. Você aí que é noivo, você deve estar doido para casar. Ou a gente que já é casado, né? Lembra de quando a gente estava noivo, esperando aquele dia, ansioso. Jesus não está com pressa. Ele quer entregar para si mesmo uma noiva sem ruga, perfeita, santa. O crescimento interno, ele é mais importante que o crescimento externo. Está dizendo que a planta logo nasceu porque ela não cresceu o suficiente para baixo, teve que crescer para cima. Quando o sol veio, ele queimou aquela planta e ela morreu. Você sabe que o sol é uma coisa necessária para toda planta? Que uma planta sem sol ela não vive? Mas planta que não tem raiz o suficiente, se o sol vier, mata. Nós vamos entrar nisso agora. Todo o processo que Deus quer nos passar, a gente precisa querer passar por ele. Se a gente quiser as coisas com velocidade, fora do que Deus quer, a gente vai estar acelerando o tempo de Deus. Tem uma frase que eu já falei muitas vezes, que talvez você já ouviu alguém falar, ou até falou. Fala assim: Deus gosta de deixar para a última hora. Não é não, irmão, é a gente que tem pressa demais. Porque Deus não erra o tempo. Não é a última hora, é a hora certa. Deus não erra o tempo. Agora eu estava ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio, ele estava lendo Isaías 49, e tem uma frase que fala assim: Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Olha que interessante. Uma flecha especial, polida, guardada na aljava. Toda flecha, para alcançar o alvo, ela tem que passar por ambientes. Em primeiro lugar, ela vai para a aljava. Em primeiro lugar, ela tem que estar num lugar acessível à mão do arqueiro, apertadinho com outras flechas. E diz o apóstolo Luiz Hermínio que aquela mãozona vem procurando uma flecha e a gente vai tentando pôr a cabeça na frente para ver se ele pega a gente. Ele pega do lado, a flecha do lado sai fazendo careta para a gente.
E a gente pensa, por que não eu? Por que não eu? Porque não é tempo. Mas eu sou flecha polida, mas não está no tempo. Espera. Tempo de aljava é tempo de Deus. Outra coisa, toda flecha que está na mão do arqueiro tem que passar por um arco, irmão. Deus vai usar uma mão de autoridade sobre você. Estou falando de processo aqui. Estou falando de não crescer uma raiz curta e subir de uma vez. Porque às vezes a gente olha para uma coisa florida e fala assim, uau, que lindo. Mas é flor que não aguenta o calor do sol. Parece bonito, mas não vai dar fruto. Deus nunca vai te lançar sem um arco. Sem alguém que cuida de você. Eles chegaram para Jesus e falaram assim, com que autoridade você faz isso? E Jesus fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo as suas. João Batista, a autoridade dele era de Deus ou dos homens? Jesus deu um checkmate neles. Porque Jesus foi batizado por João Batista. A autoridade para o ministério de Jesus vinha de João Batista. E eles sabiam que João Batista era considerado um profeta e um homem de Deus. Se eles respondessem que João Batista era de Deus, a resposta que eles fizeram para Jesus já estava respondida. Jesus passou por uma mão de autoridade. E quando vieram perguntar para ele se ele tinha autoridade, de onde ela vinha, ele teve como responder. A gente não pega a flecha e joga no alvo, irmão, a gente passa no arco. E o interessante é que quando ela cai no arco, talvez ela está doida para ser solta, mas o arqueiro pega e começa a puxar ela para trás. O alvo está lá, mas ela está sendo puxada para trás. De vez em quando você vai ouvir um não, irmão. Daquele que está acima de você. Cara, eu posso fazer isso? Ainda não. Nossa, mas eu estou pronto, eu estou preparado, eu sou flecha, eu sou polida. Não, peraí, deixa eu te puxar um pouquinho mais para trás. Sabe por que está puxando para trás? Porque quanto mais vergar o arco, mais longe você vai. E depois que o arco está vergado, o tanto que precisa estar, ele ainda tem que te mirar. Talvez você já foi tão puxado, tão esticado para trás, e ainda não foi solto, ele ainda está te mirando. Mas quando soltar, tem a mira ideal, a velocidade ideal, a força ideal para atingir o alvo. Velocidade nem sempre é sinônimo de sucesso. Deus está te passando em processos. E Ele está na expectativa que você permaneça. No versículo 20, Jesus falou, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Tudo na vida desse cara é rápido, irmão. Ele recebe a palavra com alegria rápido. Mas ele também não tem raiz em si mesmo, então tem pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Da mesma forma que ele recebe a palavra com velocidade, e da mesma forma que ele quer dar fruto com velocidade, ele se perde na mesma velocidade, logo se escandaliza. Às vezes, o nosso olhar para a palavra é circunstancial. Enquanto a gente está recebendo com alegria, tudo é uma maravilha. Mas quando chega a angústia ou a perseguição, a gente quer largar de vez. Eu gosto da Bíblia porque, além de ser a verdade, ela é uma verdade muito verdadeira, muito sincera. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu quis dizer, mas ela não esconde nada. Ela é muito completa. Jesus falou assim, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Ele não estava querendo esconder que a gente ia ter uma dificuldade econômica até o fim dos tempos no mundo. Ele falou, no mundo vocês terão aflições. Vai ser trabalhoso estar no mundo. Tem gente que só quer metade da Bíblia, eu já falei isso aqui. Pior que não conhecer Bíblia nenhuma é conhecer metade dela.
Porque conhecendo só metade, você não vai poder falar aquela frase de Jesus, mas também está escrito. Quando o diabo falou com Jesus, olha, está escrito que se você se lançar daqui, você não vai tropeçar numa pedra. Ele falou, mas também está escrito. Um equilíbrio para ouvir a palavra, para entender a palavra, para conhecer a palavra, conhecer em integralidade. E Tiago escreveu, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha o que Tiago está falando. Fiquem alegres quando vocês passarem por provações, porque a provação da fé vai produzir perseverança, e essa perseverança ela tem que ser completa, para que não falte nada a vocês. Terra rasa não aguenta passar por tribulação, por angústia, por dificuldade, porque não tem raiz em si mesmo, não teve profundidade para deixar aquela planta entrar, enraizar dentro dela, para a planta aguentar passar por isso. Lembra que eu falei que o sol é necessidade da planta, angústia é necessidade do homem. Um homem que vive, uma criança que vive a vida só recebendo sim. Quando a namorada fala não, ele mata ela. Não quero namorar com você, ele vai lá e mata ela. Recebeu sim a vida inteira. Quando o pai diz não, ele mata o pai. Você já viu isso acontecendo? A gente precisa aprender a receber não. A gente precisa aprender a receber a parte negativa, porque a parte negativa faz parte da nossa construção de perseverança. De poder ouvir não, de poder passar por luta. Quem passou por luta aqui já? Levanta a mão. Todo mundo, irmão. Mas é porque você conseguiu passar por ela, que produziu alguma coisa em você. Foi o fato de Davi ter matado um leão e o urso que estava atacando as ovelhas dele, que fez ele conseguir matar um gigante. Era treinamento. Perseverança, 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 perseverança. Mesmo quando a luta vier, mesmo quando você achar que Deus está atrasado, Ele não está, irmãos. Persevere, Ele está no processo, Ele está te treinando, Ele está te preparando. Perseverança. Deixa essa raiz entrar em você. E aí quando a planta crescer, mesmo que o sol queime ela, a raiz ainda está no chão, ela nasce de novo. E por fim, a última coisa que ele fala é: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Se você olhar para Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito, e Ele criou as plantas, criou árvores frutíferas, e Ele plantou um jardim. Quando o homem cai, a maldição para a terra é: porque você caiu, a terra vai ser amaldiçoada, e ela vai produzir espinhos, cactos, abrolhos e espinhos. Então quando eu olho e penso em semente que está sendo lançada entre espinhos, eu sei que espinho não é um produto de algo de Deus, é um produto de algo que vem do homem. Os espinhos são um olhar mundano. Espinho é as coisas do homem que tomaram espaço no nosso coração, que não deveriam ter tomado. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa que está com esse olhar mundano, como nesse caso, ela tem a semente da palavra, e a palavra até cresce dentro dela, mas o espinho sufoca. E a palavra nunca consegue chegar àquele finalmente, que é produzir um fruto. Ela fica infrutífera. Olha o que Jesus fala quando ele está dando a explicação no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Essa pessoa tem a palavra em si,
mas ela não conseguiu discernir o que é palavra e o que é espinho, e está deixando os dois crescerem juntos, e por fim, o espinho sufoca a palavra. E é interessante que muitas vezes, quando a gente fala espinho, a gente pensa em algo ruim. Mas se você olhar, Jesus fala duas coisas. Ele fala preocupações. Preocupação é sempre ruim. Você nunca vai estar preocupado com alguma coisa boa. Nossa, eu estou tão preocupado que meu salário caiu. Não, você não fica preocupado com isso. Você sempre está preocupado com alguma coisa que está dando errado, que está sendo ruim. E aí você fica pré-ocupado. É uma coisa que na hora você não tem como resolver. Agora, riqueza, irmão, uma promessa de Deus para você sabia? Fala amém, irmão. Concorda com isso, pelo amor de Deus. Vou falar de novo. Riqueza é uma coisa de Deus para você. Quando José chega no Egito e encontra com os irmãos dele, ele fala assim: não se preocupem, porque Deus me enviou na frente de vocês, porque vai ter fome na terra, e se vocês continuassem lá, vocês empobreceriam. Deus mandou José na frente, porque ele não queria que o seu povo empobrecesse. Só que Jesus agora está pegando uma coisa que é boa, riqueza, ele está falando a fascinação por isso. Olhos que foram retirados de um lugar e colocados em outro. Lembra do coração? A semente não é semeada no coração e o coração não estava no meio do caminho. Agora um coração que não está na semente. Um coração que não está na palavra. Um coração que se dividiu. Em Mateus 6:22, Jesus está fazendo o sermão do monte, e ele fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E depois lá no versículo 24 ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Fica parecendo que ele mudou de assunto. Seus olhos são a lâmpada do corpo, se eles forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. E ninguém pode servir a dois senhores. Mas quando você olha essa palavra bom no original, o termo é singular, completo, inteiro. Se os seus olhos estiverem inteiramente, totalmente, olhando para o lugar correto, todo o seu corpo será cheio de luz. Vocês não podem ter dois senhores, olhos que olhem para dois lugares, mente dividida, mente dobre. Muitas das vezes a gente não consegue acreditar na palavra toda. E a palavra diz, Jesus disse, que a gente deveria buscar primeiro o reino, e o resto ia ser acrescentado. Quando a gente está dividido, com o coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, a palavra é sufocada. A gente perde a possibilidade de ter a frutificação da palavra. Tiago falou: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ele começa falando de sabedoria, ele termina falando de todas as coisas. Que uma pessoa que tem a mente assim, dobre, indecisa, que está dividida, não acredite que vai conseguir alcançar de Deus coisa alguma. A palavra está lá, ela só não frutifica, ela não cumpre propósito. Eu já vi, irmão, eu vi gente que estava andando no caminho correto, andando nos lugares corretos, e que Deus começa a abençoar, o cara se perde totalmente. A bênção de Deus, ela é para nós. A gente só não pode se tornar servo daquela bênção.
para a gente terminar, ele fala da terra, que é a terra que nós queremos ser, terra boa. Amém? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terra boa é a terra própria. É a terra que está no lugar correto. É a terra que não está na beira do caminho, ela está no lugar correto, no lugar de plantio. É uma terra que tem profundidade. É uma terra que aguenta o tempo. É uma terra que passa pelas estações. Terra boa é uma terra onde não há semente misturada. É uma terra que está recebendo somente a semente e cultivando somente em si a semente que vem de Deus. E aí Jesus termina falando, mas o que foi semeado em boa terra, essa é a explicação. É o que ouve a palavra e a compreende. Lembra dessa palavra, compreende, lá do começo? É aquele que tem uma experiência pessoal com ela. É aquele que recebe e entende através dos 5 sentidos. É aquele que pôs em prática. É aquele que andou por essa palavra. Compreender não é entender como funciona. Compreender é entender que funciona. Você não precisa saber como funciona. A fé não é saber como funciona, é saber que funciona. Independente de fazer sentido ou não. Quando a gente olha para a palavra e quando ela diz algo a nosso respeito, a gente precisa crer, mesmo olhando para nós e falando, não tem lógica, eu não sou santo. Essa palavra está falando que eu sou vitorioso, meu Deus, eu estou vivendo um tempo de tanta luta. Não contradiga a palavra. Não receba a palavra a partir de si mesmo. Conheça a si mesmo a partir da palavra. Você não precisa saber como funciona, você só precisa ter certeza, funciona. Funciona, irmão. E Jesus, ele estava ministrando, estava pregando em João 8. E alguns judeus creram na pregação dele. E ele fala o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. Bem sei, solta aqui, a verdade vos libertará. Você está vendo que Jesus falou de um processo? Ele pregou e os judeus creram. Agora ele está falando para judeus que creram. Judeus que saíram da beira do caminho e entraram no caminho. Ele falou assim, ó, se vocês permanecerem, passem pelo processo, esperem o tempo correto, deixa a raiz entranhar em vocês, permaneçam, não saiam do lugar, independente do que está acontecendo. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento da verdade que te liberta, é a verdade. Vocês conhecerão a verdade te libertará. E agora você não tem mais a mente dividida, porque ela te libertou do seu senhor, que era um senhor falso. Tudo que Jesus está ensinando é um processo para ser liberto pela verdade. Sai da beira do caminho, começa a caminhar nele. Dê tempo ao processo, ganhe profundidade. Deixe que essa verdade te liberte das coisas desse mundo. Então você vai ser uma terra boa, que vai frutificar 30, 60 e 100 por um. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Todo fruto espiritual é eterno. Esse é o único tipo de fruto que você vai levar com você para o céu. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Paizinho, eu te agradeço por essa manhã. Eu sei, Pai, que a gente ainda vai ser ministrado sobre fundamentos. Mas eu creio aqui que dentro dessa pequena parte, dessa série, fecha-se um ciclo.
E eu creio naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor me mostrou. Ouvidos do coração sendo abertos, sendo limpos, sendo liberados para ouvir, compreender, para obedecer. Eu creio, Pai, que o Senhor está nos transportando para um novo tempo, um tempo em que a gente vai compreender com mais facilidade a Tua palavra. Que o Senhor vai abrir as revelações para nós, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor está nos fundamentando, porque eu sinto que um avivamento vem por aí, um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de muita gente chegando, um tempo de cura, um tempo de mover, um tempo que o Seu Espírito Santo vai marcar os nossos corações, um tempo em que aqueles familiares que nós temos orado por tanto tempo vão se render a Ti, um tempo em que as pessoas vão pedir para vir na igreja, Senhor, para Te conhecer, um tempo, Pai, em que nós vamos estar tão cheios do Teu Espírito, que por onde nós passarmos, as pessoas vão perguntar o que tem de diferente em nós. E eu creio que o Senhor está nos dando fundamento para sustentar a glória que o Senhor está trazendo. A glória de Deus é uma glória pesada, Senhor. Arepoconda e brapastuna orolabachei. E prundoconda rapai que tundros toconda labachei. Nos enche dessa glória. Tenha liberdade, Senhor, no nosso meio, Senhor. Pranacana bacheira e beconda labachei. Tumbara postunga rabaponda e caramaste condoro labachei. Seja livre, Espírito Santo. Nós Te amamos e Te queremos. Mova-se com liberdade. Faz em nós, Pai. Escreve em nós por dentro. Escreve nos nossos corações a Tua lei. Escreve em nós a Tua palavra, Pai. Para que nós possamos, Pai, dar fruto. 30, 60, 100 por 1. Eu abençoo essa igreja, Pai. Eu abençoo essa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.